um assunto novo, não é? Vamos lá. Esther. Sucedeu nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias, que assentando-se o rei Assuero no trono do seu reino, que estava na fortaleza de Suzã, no terceiro ano do seu reinado, fez um banquete a todos os seus príncipes e servos, estando assim perante ele o poder da Pérsia e da Média, e os nobres e príncipes das províncias, para mostrar as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza por muitos dias, a saber, 180 dias. O livro de Esther, quando se vê síntese da Bíblia, né, no começo a gente falava muito sobre síntese da Bíblia, quem dava esse assunto era até o pastor Dodge. Na síntese da Bíblia você vê os livros da Bíblia, os Pentateucos, você tem os livros históricos, né? Você tem os livros históricos, você tem os livros poéticos, você tem os livros chamados livros profetas, os profetas maiores e menores, né? Profeta maior e menor não significa que o profeta era maior porque era mais alto e mais forte, não. É o tamanho do rolo, né? O tamanho do livro. Então você tinha isso. Então o livro de Esther, como o livro de Ruth, como o livro de Esdras, são livros colocados como livros históricos. Então o livro de Esther era tido pelos estudiosos da Bíblia como um livro histórico, era história, né? Havia até muita controvérsia sobre o livro de Esther, porque é um livro diferente, um livro que fala de vingança, aquela coisa toda. E muitos teólogos achavam até que o livro de Esther era um livro que não tinha muito envolvimento com o cânon, muito envolvimento com a Bíblia. Algumas coisas que se dizia sobre o livro de Esther. Mas nós vamos observar no livro de Esther, mesmo sendo uma história, que nós vamos ver aqui uma profecia. Aliás, há dois momentos no livro de Esther, que é bom separar aqui, para poder vocês entenderem, porque vocês depois vão querer ler o livro todo. Então. Há dois momentos proféticos no livro de Esther. Primeiro, um momento que vai até o casamento de Esther com o rei. Esse é um momento profético. Depois tem um outro momento, que é o momento da conspiração de Amã, que é uma outra situação. A conspiração de Amã é como se fosse uma outra profecia, dentro de uma outra conotação profética, importante também para a igreja. Mas nós vamos falar, inicialmente, de forma mais didática, essa primeira parte do livro de Esther, que fala exatamente desse momento que vai até o casamento do rei com Esther. O livro começa dizendo o seguinte: no terceiro ano do reinado de Assuero. Nós vimos desde o início, quando nós falamos no principiante sobre Bíblia, nós falamos que a Bíblia, ela sempre mostra uma situação interessante quando ela fala do número 3. O número 3 tem uma identificação profética muito importante na Bíblia, porque ela identifica sempre um tempo que não é o tempo que se mede, é um tempo profético. Nós vamos ver isso em toda a Bíblia, em toda a citação, desde Abraão, nos 3 dias de Abraão, os 3 dias de Moisés no monte, os 3 dias de Josué à margem do Jordão, os 3 dias de Jonas no ventre do peixe, enfim. O 3 é sempre uma linguagem profética de tempo, de um tempo que não se mede, de um tempo que você tem como tempo de Deus. No terceiro ano, quando nós olhamos a Bíblia está dividida, se você for olhar a Bíblia está dividida, ela não está dividida simplesmente em Velho e Novo Testamento. A Bíblia está dividida em 3 partes. Você tem um momento da Bíblia, que é uma primeira dispensação, que vem até João Batista, quando João Batista encerra todo o momento profético do Velho Testamento, né? Quando ele morre, né? Perde a cabeça, quer dizer,
encerra ali a profecia do Velho Testamento. Ele, antes de morrer, ele aponta para Jesus, mostrando uma segunda etapa que seria depois dele, que seria o momento do Evangelho, que é o momento de Jesus, que é o momento Deus, não é, conosco, Emmanuel, que é a segunda, podemos dizer assim, a segunda etapa que está na Bíblia, que são os Evangelhos. E você tem uma terceira etapa que envolve a igreja e que começa a contar depois do Pentecostes, que é o chamado período da graça, ou período da igreja. Então você tem na Bíblia 3 períodos. O primeiro é a figura do Pai, depois você tem o Evangelho, que é a biografia de Jesus, que é o projeto de salvação em Jesus, e o terceiro período, que é o período chamado período da igreja, o período da nova dispensação, chamado também período da graça, que na verdade seria o terceiro período, que não acabou ainda. Esse terceiro período, que é o período da graça, se encerra com o arrebatamento da igreja. Isso, muito bem. A festa de Açoeiro, aqui a festa do rei, não vou dizer o rei como tipo do Senhor, não vou dizer daquilo que ele era errado, não, mas aqui a figura do rei de governo, de rei, o terceiro ano, quer dizer, o terceiro período do seu reinado. Então, profeticamente, isso joga para o nosso tempo, é o período da igreja, que é o período da igreja. Então, o que aconteceu nesse terceiro ano do reinado de Açoeiro? Ele deu uma grande festa. Então, o terceiro período é o período da graça. Então, nós vamos entrar numa profecia que identifica o período da graça. O rei deu uma grande festa. Então, o que é o período da graça? O período da graça é uma grande festa. Por quê? Porque o Espírito Santo foi derramado. Então, é a grande festa do Espírito, quer dizer, é a operação do Espírito Santo na vida da igreja. Então, é uma grande festa. Então, ele começa a falar que a festa foi dada, foi nesse início de festa, que foi os primeiros 180 dias, a festa foi dada e se convidou os maiorais, os maiores, os príncipes, o poder da Média, da Pérsia, enfim, todos esses foram chamados nesse período inicial da festa. O que o rei queria? Qual era a intenção do rei? O rei queria mostrar a todos a grandiosidade do seu reino, ou seja, a beleza do seu reino, o esplendor do seu reino. Essa era a intenção do rei, mostrar. Meus irmãos, a graça, a festa da graça, Deus quer revelar, mostrar o esplendor e a riqueza do seu reino, a beleza do seu reino. E é isso que o Senhor quer fazer. Não é simplesmente uma festa normal, não. A festa tinha como objetivo, ele queria que as pessoas vissem que a grandiosidade do reino. Quando a graça foi derramada exatamente para que a igreja tivesse acesso, não é, à graça maravilhosa, ao poder de Deus, a entrar nas mansões celestiais, a ter contato com a grandiosidade do reino de Deus, daquilo que o Espírito Santo faz. Quando às vezes, não é, os servos são levados a momentos especiais, em igrejas, em momentos, eu conto a experiência daquele irmão, não é, lá no CTI, quando o varão chegou lá para cuidar dele, levou ele chegou no final do corredor passando mal, e aquele varão, que ele não tinha reconhecido, ele disse, olha para frente. Ele olhou para frente, estava no final da parede, e ele estendeu a mão, o varão estendeu a mão e disse, olha para frente. Ele olhou para frente, e a parede desapareceu, e diante dele apareceu uma cidade linda, as casas eram de ouro, as ruas brilhavam, e ele viu uma cidade linda, maravilhosa, o esplendor do seu reino. Quando o rei deu a festa, ele queria que os convidados vissem o esplendor e a grandeza do seu reino. Era essa a intenção do rei.
Mas uma coisa muito interessante, ele diz assim, quer dizer, a tapeçaria, tudo aquilo que envolvia, as pessoas eram convidadas, então a tapeçaria era de linho fino, não é? Branco, resplandecente. Então falava de quê? Fala de quê que fala isso? Fala da santidade, da pureza, o reino que Deus nos chamou é disso, de santidade, de pureza. Tinha a prata, que simboliza a redenção, que fala da redenção, o ouro do poder de Deus. Mas aconteceu um fato muito interessante nessa festa, e é que eu chamo a atenção de vocês. Quando terminou os 180 dias, ele deu uma festa de 7 dias. E essa festa, os 7 dias da festa, era o último período da festa. E o rei fez uma coisa interessante. Agora, ele não chamou mais os maiorais, ele chamou todos, do maior ao menor. Todos foram chamados. E diz o texto da Bíblia que o rei estava muito alegre. Ele estava numa alegria, e por causa dessa alegria, havia vinho em abundância. Vinho em abundância. Meus irmãos, quando a igreja começou, diz o texto lá em Atos, que havia na igreja abundante graça. Abundante graça, é a abundância do vinho. E o rei tinha alegria, então ele estava alegre. E ele mandou que servisse vinho aos convidados. E agora vocês vão deparar com um fato muito interessante. E disse o rei aos maiorais da sua casa: distribua o vinho, mas os copos, todos os copos eram de ouro. Todos os copos eram de ouro. Mas nenhum copo era igual ao outro. Os copos eram todos diferentes. Olha, como é que você pode pensar numa festa onde os cálices são de ouro e cada cálice diferente do outro? Não tinha nenhum igual. E os cálices eram diferentes, mas eram de ouro. Por que o rei fez isso? Que coisa estranha. E o cálice, para ser diferente, esses cálices, eles eram preparados pelo ourives, eles eram trabalhados, eles tinham características, eles tinham desenhos, eles tinham tipo ornamentos no cálice que identificavam, né, a beleza do cálice, detalhes que um cálice tinha diferente do outro, e por isso eles eram diferentes. Meus irmãos, nessa festa da igreja, os cálices estão aqui, ó. Os cálices são de ouro. São de ouro. Sabe por quê? Porque o poder de Deus na vossa vida. Mas vocês não são iguais. Não há nenhum cálice igual aqui. Cada um tem a sua característica. Você sabe que às vezes no cálice, às vezes podia até ter defeitos. Pode ter. Eles são diferentes. Você tem defeitos diferentes, mas tem belezas diferentes. Que o artífice fez. Você é cálice de ouro. Tá. Eu estou aqui, estou entregando uma mensagem, e eu preciso ser cálice de ouro naquilo que eu estou fazendo aqui. Mas o irmão que está lá tocando, a irmã que está lá tocando o teclado, ela também é um cálice. Tocando, ela é cálice. E ela está cheia de vinho. E ela tem que estar cheia de vinho, porque a abundância do rei, abundância de vinho, por causa da alegria do rei. Então ela é um cálice cheio de vinho. Como você que não tem uma função na igreja, você diz: eu não tenho função nenhuma na igreja, eu não canto, eu não sou do grupo de louvor, não toco instrumento, eu não sou diácono, eu não sou isso. Mas você é cálice de ouro, diferente da função. Por quê? Porque você ora e o Espírito Santo enche a sua vida. Os cálices são diferentes, mas são de ouro. São de ouro.
Agora, disse o rei aos seus maiorais. Agora outra coisa. A ordem é a seguinte: não force ninguém a beber vinho. Não quero que nenhum dos meus convidados seja forçado a beber vinho. Há vinho em abundância, mas ninguém é forçado. Mas quem buscar, quem pedir vinho, enche a taça dele. Ninguém é obrigado a fazer vigília. Ninguém é obrigado a subir ao monte para orar. O Espírito Santo não está mandando isso não está te obrigando a fazer isso não. Ninguém está te obrigando a vir de madrugada. Ninguém está te obrigando a jejuar. Ninguém está te obrigando a orar todo dia. Mas os que estão fazendo isso, estão tendo seus cálices cheios. Não é obrigado. Mas quem mais busca, mais recebe. Nós temos que entender. Nós somos todos iguais. Somos cálices, né? Na mesma necessidade, apesar de ser diferente, ser de ouro. Mas quem mais busca, mais recebe. Está na Bíblia. Você não pensa, nada, Deus abençoa todos iguais. Negativo. Não vem com esse engano não. Todos nós somos necessitados. Mas quanto mais você busca, mais você recebe. Você não é forçado. A ordem era aos maiorais: não force ninguém a tomar vinho. Mas há muito vinho e quem mais pedir vai receber. Quanto mais você pede, mais recebe. Porque essa é a ordem do rei. Essa é a ordem do rei. Oh, glória a Deus. Passa ao próximo. Meus irmãos, a profecia, a festa, nós estamos na última semana da festa. Já passaram 180 dias. E o rei estava muito alegre. E a alegria dele era tão grande que ele disse assim: bom, eu vou terminar a festa com o casamento, né? Vou trazer a rainha para apresentar. Ele estava muito alegre, né? Vamos trazer a rainha agora, vamos trazer a rainha, vou apresentar a rainha para todo mundo. Eu já apresentei a beleza, já apresentei. E veja só, na última semana da festa, sabe onde era a festa? No pátio do palácio. Não era dentro do palácio, no pátio do palácio. Nós estamos no pátio do palácio. Daqui a pouco nós vamos entrar para dentro do palácio, né? Quando a última trombeta tocar, nós vamos entrar para dentro do palácio. Por enquanto nós estamos no pátio, mas já estamos vendo a grandeza, o esplendor, já estamos vendo. Mas ele mandou chamar Vasti. Quando o eunuco foi lá chamar Vasti, Vasti mandou um recado para ele dizendo assim: estou numa festa. Ela estava numa festa também. Ela e as amigas dela, as mulheres que eram amigas dela, também estavam numa festa. E elas disseram que diga ao rei que eu vou, não agora, na hora que eu quiser eu vou. Não vou segundo a ordem dele. Eu vou no momento. Está na Bíblia. Eu vou na hora que eu quiser. E o eunuco voltou e disse assim: rei, Vasti mandou dizer para o senhor que ela está na festa, com as amigas dela, com as mulheres dela, com as mulheres amigas dela, e que ela não vem agora não. Ela não vem segundo a sua ordem não. Ela vem na hora que ela quiser. E diz a Bíblia que o rei se indignou. E os seus, lá, os assessores dele lá, os orientadores disseram para ele assim: rei, isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. Ela te desrespeitou. Aí ele perguntou assim: mas o que devo fazer? E alguém disse para ele assim: ela não serve para ser sua rainha. Ela não serve para ser sua rainha. E o rei disse: Vasti não será minha rainha. Meus irmãos, há uma igreja que foi convidada
mas ela tem a sua festa, com as mulheres que estão junto com ela, as religiões que fazem parte daquilo que é essa igreja. A festa dela está lá, paralela com a de cá. Não sei o que tem na festa dela, só que não tem os vasos de ouro, nem abundância de vinho, com certeza, porque a riqueza é do rei e não dela. Essa está na sua festa e ela quer vir para a festa do rei e casar com o rei na hora que ela quiser, na hora que ela estiver disposta e segundo a vontade dela, não segundo a vontade do rei. Esse é o tipo de uma igreja que está aí, fazendo a sua vontade, andando no mundo como está, vivendo a sua festa e querendo ir para o céu, querendo ser arrebatada. O que vem a mim de maneira nenhuma será lançado fora. Não, você não veio, e por isso a ordem foi para que outra rainha fosse providenciada. Escolha, tem que escolher uma outra, uma jovem. E quando tudo estava sendo preparado, existia uma jovem, Esther. Esther não tinha ninguém por ela. Ela tinha sido criada pelo filho do seu tio, ou seja, era primo dela, e a tinha criado como filha. Esse homem se chamava Mardoqueu. E Mardoqueu tinha criado Esther desde pequena, ensinado a Esther como se comportava. E quando ela se tornou moça, que veio aquela convocação, ele chamou Esther e disse: você vai lá para o palácio, vai lá, ficar junto do rei, você vai lá, e eu vou te preparar, E diz a Bíblia que todos os dias Mardoqueu ia lá, via como é que estava Esther, orientava Esther, dizia como que ela devia se comportar, como ela devia se comportar diante dos outros, diante das outras mulheres, como ela devia se comportar no palácio, via o que ela precisava, a necessidade dela, e todos os dias ele orientava a Esther. É isso que o Espírito Santo faz com a igreja. Todos os dias ele fala com ela, todos os dias ele orienta, todos os dias ele corrige, todos os dias ele prepara, porque vai chegar uma hora em que ela vai estar diante do rei e ela vai ser escolhida. Ela vai ser escolhida, porque ela é a igreja fiel. É a igreja fiel. Meus irmãos, nós estamos vivendo uma experiência muito interessante com relação à igreja. As pessoas às vezes ficam pensando. Esses dias eu vou contar uma experiência aqui do pessoal lá eu conto uma experiência do pessoal lá do Rio. Tem um pessoal e ele fica olhando para a igreja. Ela tem uma beleza, uma característica que só ela tem. Ela pode falar mal, pode falar o que for, aquela coisa. Eu não estou falando de A, B, C, eu estou falando de irmãos. Nós temos irmãos em muitos lugares, é claro, não irmãos em outros lugares, em outras igrejas, tudo certo, não vou entrar nesse detalhe. A obra é só Maranata, nós nunca dissemos isso. Mas Deus tem feito uma coisa no nosso meio muito bonita. A igreja que Deus tem levantado, a Esther que está aqui, ela é muito bonita. E diz a Bíblia, e diz o texto aqui, que Esther era muito bonita. E o rei, quando a viu, a amou por causa disso. E é umas coisas que o Espírito Santo faz, nos preparando. Esses dias aconteceu um fato interessante. Eu fiquei parado, eu fiquei pensando. Maurício me contou a experiência. Eu fiquei pensando que coisa linda é essa relação, da igreja com o Espírito Santo. O grupo estava voltando do Rio. Eles foram de carro, porque houve um problema de avião. Então eles foram de carro, o trabalho, estavam voltando. Na volta, à meia-noite, BR-101, deserta. Eles estavam orando dentro do carro. O senhor disse assim: a primeira entrada à direita, entrem, porque hoje eu vou operar salvação.
de doido, né? Andaram, chegaram lá na frente, tinha uma estradinha, uma ruela, sei lá, alguma coisa, uma estradinha. Eu tinha para entrar aqui, não tem nada, né? Entraram, mata dentro, aquele, nada, e andaram lá na frente, tudo escuro lá na frente, estrada de chão, lá na frente, tinha uma casa grande, devia ser uma casa de fazenda, uma casa de propriedade rural, casa grande, aí iluminada. Aí pararam o carro no pátio da casa, abriram e o pastor saiu gritando lá: ei de casa, ei de casa. Aí abriu a janela: é um pastor, Deus me mandou aqui orar por alguém. A mulher abriu a porta: glória a Deus, eu sou uma crente desviada, minha filha está doente, eu não tinha ninguém em casa, e agora há pouco eu dobrei os joelhos e disse: Senhor, manda um servo teu aqui agora. Manda um servo teu aqui agora. E o Espírito Santo estava lá, no meio daqueles irmãos, disse: entra ali, vai lá, eu tenho uma bênção para dar. É isso que identifica uma igreja, é isso que identifica vasos de ouro, onde Deus está derramando do seu vinho, com profusão, para operar nesse momento. E é isso que Deus tem feito, nessa hora, nos momentos mais difíceis, de lutas, mas Deus tem operado. Esther foi separada, Esther foi a escolhida. Ela não tinha ninguém, nós não temos ninguém, não temos pessoas importantes, não temos ensinos importantes, não temos pessoas superdotadas, não temos pessoas especiais, mas nós temos a graça, nós temos o Espírito Santo, e a festa está aí, E a festa está aí, colocada para a igreja nesse momento, nessa última hora, né? Quando o Espírito Santo quer operar de maneira especial, seja no culto, a alegria, a bênção, a presença do Senhor, os dons espirituais, a ministração dos anjos. Meus irmãos, nós estamos vivendo uma grande festa. Interessante que e passeava Mardoqueu cada dia diante do pátio da casa das mulheres, para se informar, como Esther, o que estava acontecendo com ela. Meus irmãos, o Senhor tem feito isso todos os dias. E quando o Senhor nos corrige, é porque Ele nos ama, né? Quando o Senhor às vezes vê detalhes em nós, simples, né? Coisas pequenas, a gente fica às vezes aborrecido, né? O Senhor revelou, mas revelou, porque Ele ama, porque Ele está te aperfeiçoando, né? Porque Ele está te corrigindo, porque Ele está te preparando, né? Está te adornando. Isso mesmo, quando Ele fala, quando Ele mostra, ou no sonho, é na visão, é na revelação, Ele está te preparando, Ele está te preparando. Glorifica o Senhor, glorifica o Senhor. Quando Ele exige alguma coisa, né? Ele está fazendo isso, é o preparo, porque você é Esther, você não é Vasti, você é Esther, entendeu? Esther de Mardoqueu. Glória a Deus, glória a Jesus, aleluia. Esta que aparece como a alma do dia. Glória a Deus. Formosa como a lua, pura como o sol, formidável como exército com bandeira. Descia as antigas glorias.
assim como imaginei-me no carro do meu nome como volta a sua vida, volta pra que nós te contemplemos, porque queres contemplar a sua vida. Na graça de Manaí, na graça de Manaí. Volta a sua vida, volta pra que nós te contemplemos, porque queres contemplar a sua vida. Na graça de Manaí, na graça de Decama fala basuri bique. Odre soldriai Enda soldriai. Maria Balamastere bique. Odre soldriai. Balabacheias. Meus servos, Terion Dalamas. filhos amados, Beija balasuri. eis que vos tenho feito Teriai. se achegar Demicamba a mas. minha presença. Teriai. E eu vos digo, filhos, Estolamas. que algo novo Chavalá. já tenho realizado Teriai. nas vossas vidas. Canta lá Descereis deste seminário, Dereme anda lama. não sereis mais os mesmos, Crendas te. porque uma obra nova Estolamas. já tenho realizado Beclovas. no vosso coração. Ederemicandas. E vereis que a minha mão, Que me andas. ela prosperará Elionai. as vossas vidas naquilo que é o meu propósito, Alabacheias. e o meu nome, De Tiolamar. ele será grandemente Estomacá. glorificado. Ei. Eis que vos dou vestes Deremianda novas, lama. eis que vos dou um novo coração, Derias. eis que vos tenho capacitado Alamas. para que a minha obra Demiguei. nas vossas vidas Anderra. ela venha a prosperar. Tá. Glorificai o nome do Ele vosso rei. Senhor, pois visito Ah. o vosso coração, Alamas. e o meu nome nesta hora Isso. faço que seja engrandecido Alamastê. na vida de cada um de vós. Ei da malama. Aleluia, Senhor Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Oh, glória a Deus. O Espírito de Deus fala à sua igreja. Irei buscar os remidos que foram lavados no sangue do Cordeiro, no sangue do Filho Jesus. Se não venho muito em breve, eis que sou a
Eis o canto de vitória. Veremos o Rei da Glória. Veremos o Rei Jesus. Que foi morto ali na cruz, ressuscitou. Dando vida ao pecador. O Espírito de Deus fala a sua igreja. Jesus irá. O Cordeiro vivo, Jesus, em breve virá. Eu via que aqui era uma plantação muito grande de cana. E o dono da produção era um senhor. E ele veio aqui antes da aula. E ele contemplava e dizia: ainda há muitos frutos verdes. E ele esperava, ele ficava lá atrás. Durante a aula, eu observei que os frutos maduravam. E no final aqui, já depois do louvor, ele passeava e dizia assim: todos os frutos já estão maduros. Pode passá-los na moenga. E ele levava o caldo, e era muito caldo. E ele dizia: o bagaço não vou levar. Eu vi que durante a aula uma fila era formada. Nós fazíamos essa fila, todos nós, uma fila grande. E eu vi que na frente a gente olhava, tinha uma festa sendo realizada e era algo assim impressionante. A gente olhava, todo mundo, o desejo de cada um aqui era estar dentro dessa festa, participar dessa festa. No momento da fila, alguns que estavam ali, chegava o acusador e falava assim: olha, você não vai poder entrar lá não. Não, por que que não? Eu quero, lá é meu lugar, eu não vou perder essa oportunidade nunca. Olha, lá na sua escola você não está bem, seu comportamento, lá na sua casa. Olha, não, o que que eu preciso fazer? No mesmo instante, pastor, essas vidas começavam a ter uma noção de que precisavam mudar alguma coisa. Não, eu não vou perder essa festa de forma alguma, não me tira da fila. E ali ele fazia um concerto com o Senhor. E eu vi que eram muitos concertos que eram feitos aqui. Muitos irmãos falando: Senhor, eu preciso mudar. Lá na minha casa, lá no meu colégio, no meu trabalho, eu preciso mudar. E eu vi que todos que estavam aqui nessa noite tinham condições de entrar naquela festa, porque desejavam isso. Louvado seja o nome do Senhor. Eu via que aqui no púlpito não era mais como nós estamos vendo aqui, mas um grande trono havia sido posto aqui neste lugar. Eu via que um rei estava sentado sobre esse trono, e todos nós estávamos de pé diante dele, e ele nos dizia o seguinte: eis que vos dou ousadia. Quando ele falava isso conosco, eu já nos via nas ruas. Nós saíamos nas ruas, nós entrávamos nas casas e nós falávamos do Senhor como nunca tínhamos experimentado antes. Havia uma operação na vida daqueles que ouviam a palavra que nós levávamos. E o Senhor dizia, o rei dizia assim: e sejais atentos, porque farei multiplicar a todos os meus rebanhos.
Oldre Mahas. Meus servos, Derihai sou, deriai sou. a minha mesa está posta no vosso meio, Oldreiai soldre queis. porque esta é a festa Soldre Rai. do meu reino, Oldreiai soldre. e eu estou assentado à mesa, Soldre Mahais. com a minha glória Oldre e queis. com a minha majestade. Dreiai soldre Rai. E vos digo, Oldre tomai agora deste vinho, Dreiai soldre. sem medo, Oldre sem resistência alguma. Solderiai. Tomai deste vinho, Oldre Rai. porque eu vou alegrar a minha igreja, Oldre Mahai. eu vou alegrar o meu povo, Oldreiai. eu vos darei ousadia Soldre para Mahai. pregar o evangelho, Dreiai e soldreiai. vos levarei Oldre a um queis. lugar que não conhecestes, Oldre soldreiai. porque eu conduzirei os vossos passos, Soldre Mahas. e aonde pisar o vosso pé, Oldreiai. o meu nome será glorificado. Solderiai Bebei soldreiai. agora do vinho, Oldre queis. tomai o vinho da alegria, Oldreiai. porque eu estou neste lugar. Solderiai. Aleluia. Eira, Oldreiai, balamasteire, soldreiai. andequeis. Glória a Jesus. As vozes de milhões de anjos cantando, com todos te exaltarei, viva o Rei, viva o Rei, viva o Rei, Jesus. Só mostrava o início da aula, que nós éramos como cálices, e esses cálices eles eram de vários tamanhos. Nós não tínhamos assim o tamanho exato, porque eram diferentes, porém eles eram enchidos de forma de acordo com a palavra. E via que no final da aula, dessa aula que foi transmitida, todos esses cálices transbordavam, porque o Senhor permitia isso, e assim o nome do Senhor era glorificado pela congregação. O Senhor mostrava, quando eu estava no início dessa aula, havia-se uma mesa posta aqui na frente, e havia-se um ser que nós olhávamos para ele, os nossos lágrimas enchiam os nossos olhos, e ele nos chamava à frente para ver aquela mesa. E quando nós chegávamos aqui à frente, havia muitos cálices aqui, e nós contemplávamos o nosso nome ali, naquele cálice, e nós dizia, era nós? E aquele ser dizia assim, era. E nós via a beleza daquele cálice, nós glorificava, porque nós sabíamos que o Senhor tinha transformado a nossa vida. Senhor, nós bendizemos ao teu nome por esse momento na tua presença, pela graça, pela misericórdia, pela abundância de vinho, ó Deus, pela generosidade do Rei. Te glorificamos em nome de Jesus.